e nós podemos sentir a sua presença, a sua graça, a sua misericórdia. Aleluias. Então, meus irmãos, não vamos desprezar, não vamos fazer como alguns, deixar de valorizar aquilo que Deus tem nos ensinado esses dias. Deus tem falado bastante conosco. Às vezes parece que nós estamos dando um passo para frente e 2, 3 para trás. Mas quem disse que seria fácil, né? O Senhor, Ele disse assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Podemos tomar essa palavra para nós. Nós somos soldados de um general que jamais perdeu batalhas. Se estamos nesse exército, tenha certeza, nós também não somos perdedores. E nesta noite, gostaria de meditar com os irmãos juntos nesse versículo, Atos 2, versículo 37, onde diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Espírito de Deus, Pai amado, nesta noite nós estamos com o coração aberto, coração também compungido pela Tua graça, pela Tua misericórdia e Tua presença, Pai. Nesta noite, Senhor, vem falar conosco, continua falando. Deus, não porque sejamos merecedores, mas porque a Tua graça cobre tudo. Que a Tua graça, Senhor, seja derramada, continue sendo derramada, e o Teu Espírito tem, meu Deus, liberdade nesta noite para falar conosco. Abençoa-nos, Pai, e toma a direção desta reunião, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Atos 2, depois da morte e ressurreição de Cristo, eu vejo como um dos textos mais preciosos da Bíblia. Nos últimos versículos do capítulo 1, nós vemos os apóstolos tudo escondido, tudo com medo. E quando entra no capítulo 2, a Bíblia diz que Deus toma os apóstolos naquele cenáculo e cumpre-se a promessa que havia sido feita há muitos anos, há séculos atrás, por meio do profeta Joel. E Pedro, quando algumas pessoas começaram a falar e dizer que eles estavam bêbados, estavam embriagados, Pedro, ele diz: não, meu irmão, não é isso que aconteceu. O que de fato aconteceu é a promessa que havia sido dada por meio do profeta Joel, que chegaria o tempo dele derramar do seu espírito. E naquele dia foi uma festa muito grande, e ele continua pregando, e a palavra diz que quando chega no versículo 37, quando ele termina de expor a sua mensagem, a sua pregação, as pessoas ficaram com o coração compungido, ficaram aquebrantados e disseram: que faremos nós, irmãos? Naquele momento o Espírito Santo, além de estar ali de fato, ele estava movendo naquelas pessoas. Eu sonho, irmão, em ver isso. Eu sonho em ver isso novamente, de você pregar a mensagem às pessoas, dizer o que eu devo fazer. Eu quero esse Jesus, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero receber esta graça. Aleluias. Então, meus irmãos, naquele dia houve um acréscimo, acrescentou-se muitas almas ao reino de Deus, aquela igreja, e aquela igreja de fato começou a ser igreja.
E a gente vê nos versículos adiante o viver daquela igreja todos os dias. O tema dessa igreja é o reino servindo o rei. A verdade é que não estamos acostumados com o termo. O reino servindo o rei. Mas aqueles irmãos, eles entenderam. Eles passaram a viver uma vida, uma cultura diferente, que é uma cultura dos céus. As pessoas hoje, elas estão apregadas, agarradas a este mundo. Elas estão igual um parasita na pele de um animal. Não quer largar. Não quer sair de maneira nenhuma. Estão agarrados a esse mundo, estão buscando as coisas desse mundo e deixando o reino de Deus para trás. As pessoas não estão acostumadas com essa questão e dizem assim, quando acontece deles dizer alguma coisa assim, eu sou servo de Deus, mas é quando para reivindicar alguma coisa. Para dizer, Senhor, eu fui afrontado, eu sou teu servo. Senhor, porque eu estou passando essa humilhação. E aí, como é que vai ficar, Senhor? Aí, as pessoas são servos de Deus. Elas só querem os bônus. Os ônus, Deus me livre. As pessoas, elas passaram a pensar assim, eu tenho só direitos no reino de Deus. Eu não tenho deveres. Em qualquer cultura, em qualquer organização, em qualquer nação, você vai ver que a legislação vai dizer que o cidadão tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres. As pessoas acostumaram a pensar que elas só têm direito no reino de Deus, enquanto que os deveres estão sendo esquecidos. O Pai Nosso que está no céu, meus irmãos, diz lá, a oração, ela vai dizer que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. As pessoas, elas estão buscando só dá-nos o pão de hoje, dá-nos isso, dá-nos aquilo outro, mas na hora de dizer seja feita a tua vontade, Senhor, que o reino é teu, ninguém quer assumir essa parte. Aquela igreja entendeu. Elas deram a sua vida, eles deram a sua vida literalmente. Não apenas entregaram no altar, como entregaram a sua vida como mártires, morrendo pela causa. A maioria das pessoas, elas estão envolvidas nas coisas. E na igreja, principalmente, as pessoas, elas estão apenas, alguns, não posso generalizar, envolvidas. Mas tem uns ainda que são comprometidos, que vestiram a camisa de fato, que vestiram a camisa, não uma camisa de tecido, mas uma camisa de responsabilidade. Então, o verdadeiro propósito da existência revelada na palavra pode soar mal aos ouvidos e até parecer uma heresia quando confrontado com o que estamos acostumados a viver. No livro do profeta Joel 4, versículo 6, o profeta Joel, ele diz para o povo de Israel que eles estavam vivendo fora da sua realidade, e por isso estavam sobre uma pressão de sofrimento muito forte, por falta de conhecimento. É o que tem acontecido, irmão. Se as pessoas lessem mais a Bíblia, com a direção do Espírito Santo, se elas lessem mais, se elas orassem mais, se elas congregassem mais, se elas ouvissem nos cultos a palavra de Deus, eles não seriam enganados, eles não desistiriam fácil. Quando nós estamos encruzilhados, em decisão, momento difícil, o que é primeiro que vem na nossa mente?
depois de outras coisas, quando nós às vezes pensamos até em desistir, a palavra, ela vem no nosso coração, ela vem em nós e diz assim: segue, continua. Algum texto vai falar conosco, algum texto que nós ouvimos ou lemos. Então quem não lê a Bíblia não tem essas revelações, não tem esse incentivo, essa motivação. E muitos estão sofrendo por falta de conhecimento. O Senhor Jesus disse que devíamos ler a Bíblia, palavra, porque buscar ter nela a palavra de vida e a salvação. O fato é que eles haviam dado continuidade a uma forma de viver e relacionar-se com Deus, como fazia gerações anteriores a eles, pensando que aquela era a maneira apropriada de viver e fazer a história com o povo de Deus. O clamor de Deus por meio do profeta para aquela geração, para que eles buscassem a Deus na palavra, a revelação que precisavam para viverem de maneira apropriada, e que alinhasse os seus comportamentos com a sua palavra, como alguma geração de seus antepassados fizeram. Eu lembro de uma história que diz assim, que um menino, um dia, prestando atenção à sua mãe, a tratar os peixes para cozinhar, e ele observava sempre isso, e ele perguntou: mãe, por que a senhora corta sempre a cabeça e o rabo do peixe? E ela deu um sonoro não bem alto: não sei. E ele continuou insistindo. Ela disse: eu não sei, pergunte à sua avó, porque eu aprendi com ela. E ele foi até a avó e perguntou: vó, por que vocês sempre cortam, você e minha mãe corta o peixe, a cabeça e o rabo quando vai fritá-lo? Ela disse também: eu não sei, pergunte à sua bisavó. E naquele momento ele foi até a bisavó, e ao chegar ali, perguntou à sua bisavó, e ela chamou o seu bisneto, sentou assim de lado, disse: meu filho, nunca a sua mãe e a sua avó me perguntou isso, e você hoje veio perguntar. Sabe por que que sempre se corta assim? Porque no tempo que elas eram crianças, que ela era criança, eu também cortava, e elas aprenderam, porque as frigideiras, elas eram pequenas, tinha que cortar a cabeça e o rabo para poder caber. E elas nunca me perguntaram. Mas hoje, ela falando, não tem mais necessidade. Hoje tem frigideiras grandes, e ela pode fritar o peixe completo. Então, o que nós podemos tirar de moral da história dessa história? É que nós devemos buscar o conhecimento, porque senão nós vamos viver sempre por aquilo que os outros disseram. Nós vamos viver pelo que os outros dizem. É como disse alguém: ler é muito perigoso. É perigoso você se libertar, aprender, sair de muitas coisas quando nós aprendemos. Mas a maioria das pessoas não querem. Esses irmãos, eles aprenderam a buscar. Essa criança também, ela não ficou somente na mesmice. E nós, como igreja, não devemos também viver eternamente no que disseram os nossos antepassados. Os nossos antepassados, eles fizeram coisas grandiosas, viveram a Bíblia, e aquilo que é princípio nós não vamos mudar, aquilo que é bíblico nós não vamos mudar, mas aquilo que é costume, aquilo que é apenas cultura, irmão, se não nos faz bem, vamos deixar para trás. Vamos renovar nossa mente, como diz Romanos 12, versículo 1 e 2, e saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovar nossa mente,
trazer, meus irmãos, uma metanoia, uma mudança de 360 graus. E muitas pessoas ainda estão na frigideirinha cortando o peixe em 3 pedaços. Nós não, nós vamos pegar os peixes para Jesus e eles vão ficar inteiros, em nome de Jesus. Então, infelizmente, é o que tem acontecido na igreja do Senhor. Estamos fazendo e falando coisas que ouvimos como se fossem verdades absolutas, e não buscamos a revelação clara sobre o assunto da palavra do Senhor. Vivemos o porquê. Alguém disse assim e pronto. O texto que lemos no início fala de verdade e pleno propósito da vida do salvo. Depois que conhecemos a Deus, precisamos descobrir o propósito de nossa existência como filhos de um Pai eterno. Não podemos ficar na mesmice. Tem pessoas, irmãos, que aceitam Jesus, vêm para a igreja e passam anos e anos e anos. Eu conheci muitas pessoas, porque eu venho de uma igreja bem tradicional, eu digo assim, não porque não era pentecostal, mas tradicional de costumes, que de coisinhas pequenas pessoas ficavam fazendo uma nuvem de chuva, um copo d'água, enquanto que o principal, que é pregar o evangelho, viver uma vida para Cristo, de fato, as pessoas estavam deixando. E ainda existem pessoas dessa forma. Nós precisamos nos libertar a nossa mente, receber o novo de Deus. Não estou dizendo receber o novo do homem, mas receber o novo de Deus, o que Deus tem para nós. E Deus tem muito para nós, meus irmãos. Deus tem muito para nos revelar. Pode ver. Eu lembro, irmãos, que eu posso ver isso na minha vida, na vida da pastora, na vida da Tanaína e do André. A irmã também, ela participou daqueles 12 dias no começo do ano. Aquilo fez uma diferença na minha vida, irmão, e eu tenho visto na vida de vocês também. Porque nós estivemos aqui buscando de Deus. Não tinha um grande pregador aqui, o pregador era nós mesmos. E Deus nos usou. E Deus trabalhou e fez algo aqui. E eu dou graças a Deus por isso, porque nós tivemos essa disposição de estar aqui todos os dias. Não é fácil 12 dias aqui na igreja, igual nós não moramos pertinho da igreja, mas nós estivemos aqui, e Deus fez, e tem feito, está trabalhando e mudando na nossa vida. E eu creio que Deus vai trazer muito mais ainda na nossa vida, porque nós estamos firmes no propósito, aprendendo, abrindo a nossa mente para o novo. Ontem nós estivemos ali e recebemos mais. Estivemos no encontro, recebemos muito. E vamos continuar recebendo, meus irmãos, porque Deus tem muito mais para derramar nas nossas vidas. Glória a Deus. Os 3 tipos de igreja. Quando você se converteu, eu quero aqui ver algo direitinho aqui. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os 3 tipos de igreja que tem, que nós precisamos aprender, que nós devemos ser uma igreja que busca ao Senhor, que prima pela sua presença, que prima pelas coisas boas que o Senhor tem para nós. De maneira nenhuma devemos andar para trás igual o caranguejo que anda para trás. Quando você se converteu, alguém deve ter perguntado para você: qual é a igreja que você se converteu? Você disse tal igreja, você olhou para a placa e disse é tal igreja. Alguns te parabenizou, muito boa. Outros até te desprezaram por causa da igreja. Mas na realidade isso não é o que importa. O que importa de fato é se nós estamos inseridos realmente no corpo de Cristo. E quando nós estamos inseridos no corpo de Cristo, é o que importa.
Pode ser onde for, nós faremos a vontade de Deus. Nós estaremos buscando a vontade de Deus. Então isso é o que importa. Porém, essa não é a questão relevante aqui. O que importa é o quanto essa igreja está alinhado com os propósitos de Deus. É o que nós temos buscado, é nos alinhar com os propósitos de Deus, nos alinhar com aquilo que Deus quer. Outro dia eu estava, e eu já tenho falado para os irmãos, tem muita gente que tem buscado, vem aqui e às vezes pensa que a casa da bênção era como no passado. Ela mudou. Nós ainda oramos pela cura, oramos pelo milagre, e Deus faz. Mas a maioria das pessoas, elas estão acostumadas a vir na casa do pão só para buscar o pão. Quando é que vai ter uma campanha lá? Quanto é que vai ter isso, aquilo, outro lá de novo? Essa semana mesmo, uma pessoa que deixou de vir naquela conferência de cura, até hoje ela lamenta, porque ela não disse que... Eu falei que dava para trazer ela, levar de volta, se ela quisesse. E ela não veio porque ela ficou com medo da chuva. Simão lembra que tem um pé d'água mesmo, mas não deixou de ter a reunião. E ela dizendo assim, quando é que vai ter outra? Porque as pessoas estão acostumadas a buscar só isso, mas de Deus não se busca só isso. Quando nós buscamos Deus de fato, as demais coisas, elas são acrescentadas na nossa vida. E as pessoas vêm aqui e vêm, ah não, é uma igreja fria. Não, nós somos uma igreja de palavra. Estamos primando pela palavra de Deus. Quem quer orar, buscar a Deus, rodar, fazer o que quiser, cair no Espírito, terça-feira nós estamos na oração aqui. Mas pergunte se algum quer orar. Pergunte se alguém quer buscar. Não, eu quero ir lá, como um passe de mágica, o pastor vai pegar a varinha de condão e dizer, está feito. Não é assim, irmão. E mesmo que eu ore e Deus faça, o principal que Deus quer fazer nas vidas é libertar as vidas de Satanás. E as pessoas às vezes recebem o milagre, mas estão presas nos pecados, não mudam as suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, que nós entendemos isso. Nós entendemos que nós devemos primar pela palavra de Deus e a mudança de caráter. Que adianta eu falar em língua, pular, relampear, trovejar e na rua ter a fama de mal pagador, o pastor caloteiro. Primeiro tipo de igreja, a igreja dos cristãos religiosos. Quem são eles e quais são as suas principais características? Quem será? Os religiosos são aqueles que vivem por um merecimento, é porque eu mereço. É importante notar que somos condicionados a ter essa mentalidade desde criança, onde tudo é baseado em regras e normas para alcançarmos nossas conquistas. Desde cedo nós somos acostumados a isso. Infelizmente, uma parte das pessoas que vêm à igreja de Cristo são ensinadas a terem essa mesma mentalidade em relação a Deus. Cumpro com uma série de normas e assim agrado a Deus, e Ele se torna bom para mim. Por outro lado, se sofro e passo o tempo todo buscando a Ele, se eu sofro eu busco o tempo todo a Ele, e começo a pensar numa lista infinita de pecados ou de mandamento que eu pequei ou de onde eu deixei de cumprir. Aí perguntou onde eu errei. Para pessoas que vivem nesse tipo de igreja, a forma é mais importante do que o conteúdo. Puro farisaísmo. Voz impostada, bem vestido, igual os fariseus. Jesus olhou para eles e disse que eles eram como um sepulcro caiado. Por fora estava bonito, mas por dentro estavam podres, igual sepulcro. Então há pessoas que dão valor mais na aparência, dão valor naquilo que as pessoas parecem ser,
E eu vi outro dia um vídeo, meus irmãos, de duas mulheres que estavam numa festa. E uma desprezou o cara só porque ele parecia ser pobre, tinha humildade. E foi ficar com outro que não tinha nada, mas parecia ter. E no final da festa ela se arrependeu. Ela disse que não andava em carro que não era de marca. E o que ela ficou não tinha um carro de marca. E o outro que a amiga dela ficou tinha um carro de marca e era o dono do lugar. E as pessoas olham muito para a aparência, mas nós não devemos apenas parecer, devemos ser de fato. Porque antigamente tinha uma propaganda que dizia assim: Delorex, parece, mas não é. Muita gente está assim. E nós não devemos apenas parecer, mas também ser. E a igreja dos fariseus, elas são assim, como era na época de Jesus. As pessoas eram bonitas por fora, oravam nas ruas, mas por dentro não tinha nada de Deus. Essa é a igreja dos que são religiosos demais. Segundo tipo de igreja é a igreja dos que vivem do reino. Esses são aqueles que dão ordem em Deus, né? E estão buscando aqueles que não tiveram uma vida bem sucedida no mundo e vieram para a igreja exigir de Deus aquilo que eles acham que são dele. E percebo que tem arrebatado o coração de pessoas para que vivam um tipo de vida sem o peso das regras religiosas, numa busca frenética para conquistar através da igreja aquilo que eles não conseguiram no mundo. Lá não é Jesus que dá ordem, não é o rei. Jesus não é o rei que é servido, mas é o rei que é só rei para servir. Na primeira nós vimos o legalismo. Leis, regras, eu tenho que fazer, senão Deus não faz para mim. Agora essa aqui é o liberalismo total. Eu não preciso me preocupar com mudança de vida, eu não preciso ser diferente, ouvir a palavra. O que importa é a fé dizer e pronto. A gente sabe que a palavra tem poder em Deus, mas que também não é assim também que nós vamos sair dizendo monte igual a mulher disse, e o monte nem sempre vai sair. Mas se estiver de acordo com Deus e nós tivermos uma vida reta com Deus, e se for isso que Deus disse para nós fazer, isso vai acontecer. Outra característica dessa igreja é que as pessoas transformam Jesus em um gênio da lâmpada mágica. Então, com tanto poder desse jeito, eles vão ordenar para Jesus, e Jesus vai ter que fazer no pensamento deles. A primeira frase, como eu já falei, que Jesus ensinou aos discípulos, é mencionada apenas como um hábito de todo cristão: Pai nosso que está no céu. Mas a segunda é: seja feita a tua vontade. Muitos estão só na hipocrisia, falam essa palavra, mas não vivem. Nesse reino Jesus não tem voz, não reina sobre ninguém. Ele é aquele que tem o poder para servir somente quando as pessoas precisam. Então o Senhor é que é o mordomo deles. E a terceira igreja, meus irmãos, é a igreja que vive para o rei. Essa igreja, ela vive para o rei e serve o rei Jesus. Como aquela igreja que nós lemos no princípio, no texto básico que nós usamos. Essa igreja é a que vive para o propósito do reino de Deus. Um reino é algo organizado. Para ser reino, ele precisa de um povo e de um reino, de um propósito. E as normas que vão dar direção e valores e definir a identidade desse reino. Na igreja de Cristo, o reino de Deus, nós encontramos todos esses elementos. Jesus é o rei e os salvos são os seus cidadãos. As leis espirituais são os princípios, os seus princípios. Os valores são os verdadeiros motivos por trás de cada atitude.
E o propósito é a salvação e treinamento dos perdidos para exercer o seu santo ministério. Então os valores desse reino são motivados por trás de cada atitude que nós fazemos. E o propósito é a salvação e treinamento para exercer a vontade de Deus nas vidas que estão ao redor de nós. O bom cristão, meus irmãos, ele diz: Pai nosso que está no céu, mas também ele diz que seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O diabo, ele vicia alguém usando um de seus servos drogado, porque o diabo também tem um reino. Quando Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância, ele estava falando da influência que o cidadão do reino exercia sobre o que vive oprimido na escuridão das trevas. Então o diabo, ele tem também a sua influência, mas o reino de Deus, ele tem que ter muito mais. Esse terceiro tipo de igreja é bem relevante, porque o seu coração está alinhado com o Rei Jesus, e ela entende que o propósito de existência é servi-lo em amor com todo o seu coração, alma e entendimento. Seus desejos, pensamentos, vontades são conhecidas pelo Rei, que supre cada um deles, dando-lhes paz, segurança incondicionalmente. Não significa anular sua vida, mas tornar-se parceiro do reino ao viver para o seu propósito. Essa igreja não anda preocupada ou ansiosa por nada nessa vida. O Rei cuida de tudo enquanto ela o serve. Vamos mergulhar na vida dessa igreja de salvos vencedores. Essa igreja que é a igreja ideal, essa igreja que Jesus quer. E como Jesus estabeleceu a sua igreja? Nós precisamos entender que Ele estabeleceu a sua igreja. Precisamos desmentir alguns enganos criados no decorrer dos tempos sobre o fato de que Deus escolheu unicamente alguns. As pessoas pensam assim, como diz lá em Efésios 4, 11, 12, 13, que diz que Ele mesmo deu uns para pastores, profetas, para evangelista e para mestre, visando o crescimento da igreja. Então no capítulo 4 e o versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, de Efésios, 4, 1. Rogo-vos, irmãos, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação que foste chamado. Então nós devemos entender que o chamado, o desenvolver o andar na presença de Deus e fazer sua vontade, não foi dado apenas a um pequeno grupo, aos pastores e aos obreiros, aos profetas, aos apóstolos, aos mestres, não, e nem aos evangelistas, mas a toda a igreja. Nós devemos entender isso, que as pessoas pensam: não, isso eu não posso, eu não dou conta. Talvez você não dá conta de uma coisa, mas dá conta de outras. Em breve nós abriremos nossas células, e todos terão o direito de exercer o seu trabalho, de exercer a ajuda no reino de Deus, o trabalho no reino de Deus, porque Jesus chamou a todos. A Bíblia não deixa nenhuma dúvida quanto ao chamado de cada salvo no reino de Deus. Cada um recebe uma vocação divina no momento de sua salvação. Um dom é dado pelo Espírito Santo para libertar, curar, animar, encorajar, profetizar sobre a vida de alguém e edificá-lo, dentre tantas outras coisas que nós devemos fazer. O diabo está matando, roubando, destruindo a vida de alguém hoje, e você é a única resposta. Você é a pessoa que tem a vocação chamada para tirar essa pessoa do império das trevas para o reino de Deus. Você tem um dom que precisa ser executado. Então Deus, Ele chamou a todos nós. 2 Timóteo 9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação da sua graça,
que nos foi dado em Cristo Jesus antes do tempo passado, e um tempo para trás que já passou. Então o Senhor já nos chamou há muito tempo. Então quando a flor do abacateiro ela nasce, não quer dizer que o seu caroço vai nascer depois. Não, o seu caroço já é gerado junto com o abacate. Hoje também nós devemos entender, quando nós fomos gerados pelo Espírito Santo, uma nova criatura, também Deus tem colocado em nós o seu dom. Versículo 10 do capítulo de 2 Pedro diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeceis em tempo algum. Acredito que esses 3 tipos de versículos já são suficientes para você entender, nós entendermos que Deus libertou a nós do pecado e que separava da sua glória, esse pecado da sua glória, e dava plena legalidade de Satanás fazer o que quisesse conosco. Então nós fomos vocacionados para exercer funções no seu precioso reino. O corpo de Cristo agora é a igreja viva. Então o governo da igreja e os vocacionados. Então nós vimos que cada um foi chamado segundo a sua vocação. Como Paulo diz assim, que ele deixou Jesus viver nele. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo e tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então é isso que nós devemos entender. A conversão plena não está no fato de que você deixou de fazer o que você gostava e que se opunha à natureza divina. Você aceitou Jesus, mas o que você passou a gerar com sua vida a partir de agora, a partir dessa nova criação e que se tornou. A conversão é a mudança radical de propósito de vida. O apóstolo Paulo, ele diz assim: a sua vida ela é bem clara nessa questão. Ele diz que agora ele não vive mais para ele, mas ele vive para Cristo, e o agradar agora é Cristo que ele agrada. E ele diz que agora nós somos uma casa de Deus. Ele diz assim: Jesus vive em mim, mora em mim, habita em mim, expressa por meio de mim, e eu sou o corpo de Cristo, e por isso que me presto agora é me gastar pelo reino de Deus. Paulo, ele entendeu, e eu já falei para os irmãos várias vezes aqui, que Paulo era um cara muito entendido em todas as coisas do seu tempo. Era um cara muito inteligente, mas ele deixou tudo para seguir a Jesus. E ele diz que considerou aquilo tudo como esterco, escória, o lixo, para viver a vontade do Senhor. Então ele nos chama para isso, para ser a sua casa, a casa de Deus. Aproximadamente 2000 anos atrás, Deus precisou de um corpo humano para que Jesus se expressasse por meio dele, expressasse sua graça, para que tivesse vida e estivesse no nosso meio. Agora também ele está em nós e ele quer expressar também a sua vida. Está em nós por meio do seu Espírito e quer expressar a vida. E Jesus curou os doentes, ele orou pelas pessoas, ele fez caridade, ele teve compaixão dos homens, e isso ele espera de nós também. Acredite, como há 2000 anos Jesus utilizou de um corpo para expressar a sua vida, a sua vontade no mundo. Hoje a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, e somos utilizados esse corpo para expressar a sua vontade ao mundo caído. Jesus deve viver em nós pessoalmente. Esse mistério oculto no coração de muitos desde a fundação dos tempos. Diz aqui em Colossenses 1, 26, 27, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e de todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, quais Deus quis fazer e conhecer
quais são as riquezas da sua glória, do ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então Ele revelou para nós. Se nós entendemos isso hoje, é porque nós fomos agraciados. Nem todos receberam essa graça de entenderem. Nós estamos entendendo. Deus faz também a sua obra através de nós. Marcos 16, 15, 16, disse: ide todo mundo, pregai o evangelho, quem for batizado, quem crê e for batizado, será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem algumas coisas mortíferas não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É isso que Deus tem para nós, irmãos. E nós estamos perdendo tempo. Às vezes as pessoas estão perdendo tempo com briga, buscando coisas que não edificam, enquanto que Deus tem um poder poderoso para agir por meio de nós. Então vamos tomar posse disso. Sua vida pode se tornar uma vida de milagres, dependendo apenas de você crer, de aceitar que Deus te usa para as pessoas que, como você já esteve. Jesus disse no texto que lemos: todo aquele que crê em seu nome. Jesus está dizendo que todo convertido a Ele se torna um poderoso instrumento de manifestação do seu poder sobre os demônios, doença e tudo mais. Esse texto pode ser explicado da seguinte forma: Cristo salvou a José. José foi transformado e buscou a Joana. Joana entendeu também, se converteu, Deus passou a morar na vida dela e ela foi transformada. E ela foi no Pedro, que era um pingunço, que era uma pessoa que não entendia as coisas de Deus e nem queria. Mas ele recebeu esta palavra, foi transformado, e Pedro, por sua vez, também vai pregar outros, e outros, e outros, e outros. Então é uma corrente que não se acaba. É o que Jesus está dizendo, que Ele nos deu esse poder para nós desenvolvermos e passar adiante as boas novas. Só que as pessoas, elas preferem brigar em algumas igrejas por cargo, por a cor de uma roupa, pelo modelo de uma roupa, pelo cabelo, por uma coisa e outra, pelo legalismo, outro pelo liberalismo. Enquanto que Jesus está dizendo: vocês não entenderam nada. O que eu estou dizendo é que vocês devem se pautar em Marcos 16, 15 e 16. É isso que Ele quer de nós. Então vemos então que a história se repete a cada instante em que alguém é salvo e entende o propósito da sua vida em Deus. Observe que o texto é bem claro ao dizer que as obras divinas são realizadas por aqueles que passam a crer, e não limita ninguém, e não se limita aos pastores e aos líderes da igreja. É todos. Quando nós vemos lá em Mateus 28, 19, ele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. O imperativo dele não foi só para os apóstolos, foi para mim, para você, para todos, aqueles que entendem isso, aqueles que recebem. E nós temos recebido, graças a Deus. Então nesta noite, fique sobre os seus pés. Eu não vou estender mais não, porque já estamos bem adiantados. Eu quero chamar a pastora para ela orar, e também orar por aqueles irmãos que querem oração nesta noite também, ou que estão com algum problema, alguma enfermidade, até mesmo também por aqueles que já estão no hospital, né, como o Arthur, como também a irmã Joelma, e as pessoas até que a pastora também já ora de costume, né? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nessa noite, aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, tão somente, unicamente para glorificar o Teu nome, para exaltar, para adorar o Teu nome santo, precioso. Depois de nós termos ouvido uma palavra, Senhor, que veio de encontro aos nossos corações, nos ensinando, falando alto, Pai amado, dentro de nós.
Pai querido, que esta palavra, aonde ela chegar, ela venha ecoar pelos corações, pelas vidas, Senhor, e pessoas sejam impactadas, sejam tocadas, movidas pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, Senhor, porque foi pela tua palavra que tudo foi criado, Senhor, e nada existiria se o Senhor não existisse. Pai amado, não é a ciência, Pai querido, não é nada, Pai querido, que comprove, mas é o Senhor que tudo fez, que tudo criou, é do Senhor que tudo veio, e não é do Senhor que nós existimos hoje na terra. Oh Deus de glória, de maravilha, abençoa, Senhor, todos aqueles que estão do outro lado, Pai querido, ouvindo a palavra do Senhor, orando comigo nesta hora, Pai querido, de misericórdia. Vem abençoar, Senhor, os seus corações, as suas mentes, oh Pai querido, vem iluminar, Senhor, mente e coração, abrir os olhos, Senhor, da fé, para que compreenda e entenda a tua vontade e o teu querer, Senhor. Oh Rabalakainderamanaya, Rebalabashede Cantalamasuriemanaya. Espírito de vida, Espírito de vida, sopra onde aqueles estão enfermos agora nos hospitais. Meu Pai, visita o Arthur lá no hospital onde ele está, visita a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, Senhor. Visita, Senhor, visita, Senhor, visita com saúde, porque nós repreendemos toda enfermidade, nós repreendemos toda doença, nós repreendemos todo mal agora. Visita a irmã Joelma, Senhor, lá no hospital de base, visita a Ramacanda Lamanaia, visita a Datiele, o Juan, Rebalabachere Candaramassurimenaia, visita todos aqueles que estão enfermos agora, que estão apresentando a sua vida ao Senhor nesta oração. Visita, Pai querido, porque eu repreendo toda e qualquer enfermidade, doença, mal, eu mando bater e retirar agora. Eu declaro a cura, eu declaro a vitória do poder de Deus, eu declaro a unção do Senhor. Pai, transforma o coração do homem endurecido. Meu Deus, entra nos casamentos, entra nos lares agora, na família agora, Senhor. Visita o filho, visita a filha agora, visita esta mulher que está vivendo problemas, situações difíceis e não sabe o que fazer. Pai, traz sobre esta vida, Senhor, uma nova novidade de vida. Traga, Pai amado, a resposta que essa pessoa precisa agora. Oh, Calamaçu de Candaramanaia, em nome de Jesus, visita aquele que está viajando, meu Pai querido, que está fazendo viagem, cobre com o teu sangue, guarda com a menina dos teus olhos agora, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa a tua igreja, abençoa o povo que congrega nesta igreja, meu Pai, toca, move os corações, vai tirando todo desânimo, toda tristeza, toda angústia, Senhor, vai embora agora em nome de Jesus. É uma ordem, Pai querido, abençoa as nossas vidas, Pai, hoje e sempre. Eu quero convidar você aqui na frente para receber a oração. Vem aqui na frente. Deixa por enquanto, irmã. Lamachere Candaramanaia, Labassuri Menegaia. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento nas tuas mãos a vida da tua filha, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na casa da bênção. E a casa da bênção é lugar de oração. A casa da bênção é lugar, meu Pai, de libertação. A casa da bênção é conhecida como lugar de cura, de milagre, e ela não deixou de ser um lugar de cura, de milagre, de libertação, Senhor. Aqui ainda o Senhor opera milagre. Aqui é uma igreja da palavra, é uma igreja de unção, é uma igreja, Pai amado, que manda o inimigo embora, ele vai embora em nome de Jesus. Por isso, Pai, eu mando a enfermidade embora, eu mando o mal embora agora. Eu declaro a vitória desta mulher, eu declaro a bênção, aquilo que ela tem pedido ao Senhor. Entra no lar
lar dela, transforma agora, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe a tua bênção. Pai querido, aqui está o teu filho, servo do Senhor amado, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo todo mal agora, eu repreendo agora, meu Pai, eu declaro a vitória do teu filho, eu declaro libertação, Senhor, eu declaro, Pai, a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua parentela, Senhor. Visita aquele que está enfermo, visita o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Oh, eu agora apresento a vida do meu filho nas tuas mãos, eu repreendo todo mal, eu repreendo todo mal agora, Senhor, que o Senhor venha trabalhar na vida dele, venha agir na vida dele, na mente dele. Eu expulso todo mal, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai amado, prende meu filho, cobre com o teu sangue. Pai, eu apresento a vida do teu filho agora, em nome de Jesus. Pai amado, vai agir agora através da tua libertação. Liberta agora o teu filho, Pai, de todo mal agora, de todo vício, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu mando embora todo mal agora, pelo poder do nome de Jesus. Toda enfermidade, todo mal, bate retirada, saia pelo poder do nome de Jesus. Traga a tua bênção, a tua vitória sobre a vida dele. Pai, em nome de Jesus, vem trazer vitória, vem trazer cura, vem trazer libertação sobre a vida da tua filha, sobre a família, sobre os seus irmãos, sobre a sua mãe, sobre o seu pai agora, em nome de Jesus. Visita, meu Pai amado, os projetos, os sonhos que a tua filha tem, em nome de Jesus, e abençoa. Pai, abençoa esta criança, Pai, cobre com o teu sangue, livra de todo mal, Senhor, e guarda, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Glória. Que Deus abençoe. Pode voltar para os seus lugares, tá? Neste momento, eu quero aqui convidar você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, para ofertar na casa do Senhor. Também nós vamos colocar para você aí o nosso QR Code do nosso Pix. E você que está assistindo e sentir de Deus de ofertar nesta obra ou dizimar, você vai fazer a leitura com o seu celular do QR Code e vai fazer uma oferta a esta casa, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos abençoará 100 vezes mais, e eu creio nisso, e Deus tem nos abençoado, e eu creio que vai abençoar você também. Você está plantando numa terra frutífera, você está plantando numa terra abençoada, pode abençoar a sua vida também. Então oferte, ajude esta obra. Estamos inclusive construindo aqui do lado, precisamos da sua ajuda, precisamos da sua oferta. Os irmãos que não vieram hoje na igreja, que puderem, faça isso. Aqueles também que estão assistindo e sempre têm sido abençoados pelas nossas palavras, palavra de Deus na realidade, né? Não é nossa. Então faça isso para que nós possamos continuar fazendo esta obra. Que Deus abençoe. Quero orar por você agora. Pai amado, em nome de Jesus, eu apresento cada vida, cada pessoa que ofertou, aqueles que têm sempre ofertado. Visita, abençoa, meu Pai. Prospera o teu povo, abre as portas, Senhor amado, e vem trazer a tua bênção. A tua bênção é que enriquece, então enriquece o teu povo. Prospera, Senhor, para a tua glória. É o que nós te pedimos e declaramos sobre a vida deles e consagramos esta oferta para a tua obra em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Então quero despedir as pessoas que estiveram conosco até agora. Deus abençoe, e domingo que vem temos muito, tá? Fica na paz.